O relógio da cidade marcava quase 8 da noite. O frio começava a descer pelas ruas iluminadas por letreiros de luxo e vitrines cintilantes. De um lado da calçada, um restaurante chique recebia casais bem vestidos, empresários de terno e famílias que chegavam em carros importados. Do outro lado, encostada em uma parede, uma menina de apenas 9 anos observava tudo em silêncio. O estômago roncava e os olhos grandes e cansados denunciavam noites mal dormidas. Seu cabelo estava embaraçado, as roupas sujas e os pés descalços, castigados pelo chão áspero. Mas o detalhe mais forte não era a aparência. Era o olhar de quem carregava fome, medo e esperança ao mesmo tempo. Enquanto os garçons corriam de um lado para outro, levando pratos caros, o cheiro de comida atravessava a porta de vidro e fazia a menina engolir seco. Ela hesitou algumas vezes, respirou fundo e tomou coragem. Quando uma mulher elegante saiu do restaurante, a menina se aproximou devagar. "Moça", a voz era baixa, tímida, quase um sussurro. "Posso comer suas sobras?" A mulher parou imediatamente. Era uma milionária conhecida na cidade, dona de empresas, roupas de grife e uma imagem de poder estampada em revistas de negócios. Seus saltos ecoaram no piso brilhante enquanto ela virava lentamente a cabeça para encarar aquela pequena figura diante dela. Por um instante, houve silêncio. As pessoas próximas também notaram. Alguns olharam com indiferença, outros com desprezo e alguns até com um leve incômodo. A cena parecia fora de lugar naquele ambiente luxuoso. A menina, com as mãos trêmulas, repetiu: "Não quero dinheiro, só um pouco do que sobrou. Por favor." A milionária a observou de cima a baixo. Estava acostumada a pedidos de esmola, mas havia algo diferente naquela voz. Não era chantagem, não era manipulação. Era um pedido cru, simples e real. Ainda assim, seus instintos a puxaram para a indiferença. Ela tentou se virar para chamar o motorista, mas os olhos da menina continuavam fixos nos dela, como se fossem um espelho de algo que ela mesma tentava esquecer. O constrangimento aumentou. Pessoas que passavam diminuíam o passo, curiosas. Um casal cochichou: "Olha só, que cena estranha. Justo com ela." A milionária respirou fundo, tentando ignorar. Mas, de repente, flashes de memória surgiram como facas em sua mente. A própria infância pobre, a barriga vazia em noites intermináveis, a sensação de ser invisível para o mundo. Ela havia enterrado essas lembranças em nome do sucesso, mas agora estavam ali, diante dela, vivas na figura daquela criança. O coração bateu acelerado. A milionária sentiu algo que não estava acostumada: vulnerabilidade. Mas em vez de demonstrar, ela ergueu ainda mais o queixo. O silêncio da calçada pesava. Então, com uma voz fria, ela respondeu: "Eu não tenho nada para você." A frase cortou o ar. A menina abaixou a cabeça. Não chorou, não reclamou. Apenas sussurrou: "Obrigada mesmo assim." E lentamente caminhou até a lixeira do restaurante, tentando encontrar algum pedaço de pão esquecido. Naquele momento algo quebrou dentro da milionária. As pessoas olhavam em volta, algumas balançando a cabeça, outras fingindo que nada viam. Para muitos era apenas mais uma cena de rua. Mas para a milionária havia algo insuportável naquele gesto silencioso da menina. Ela, que havia construído um império para nunca mais sentir fome, estava vendo a própria infância diante de si. O coração pesava, mas a razão gritava: "Não se envolva, não é problema seu." A noite avançava e as luzes do restaurante continuavam brilhando, indiferentes à dor que acontecia bem na porta. Mas aquele pedido simples: "Posso comer suas sobras?", já tinha se gravado em sua mente como uma ferida que não cicatrizava. O conflito estava aberto, e nada naquela noite terminaria como ela havia planejado. O vento cortava as ruas como pequenas lâminas de gelo. Pessoas apressadas passavam embrulhadas em casacos caros, segurando sacolas de lojas de grife. Para elas,
Era apenas mais uma noite comum, mas para a menina de 9 anos, era mais uma batalha silenciosa contra a fome. Ela havia dormido na calçada a noite anterior, enrolada em um cobertor rasgado que alguém havia jogado fora. O corpo pequeno já se acostumara ao frio, mas o estômago vazio jamais. Por isso, quando sentiu o cheiro de carne assada e pão quente vindo do restaurante luxuoso, a coragem falou mais alto do que o medo. E foi assim que se aproximou da milionária, a mulher que parecia intocável. O pedido simples: "Posso comer suas sobras?" ecoou, como uma ferida aberta. A milionária havia respondido com frieza, e a menina, em vez de insistir de forma agressiva, agradeceu em voz baixa e se afastou. Mas a fome não permite desistência. Ela voltou a falar, a voz quase engasgada. "Moça, eu prometo que não vou pedir dinheiro. Só queria mesmo um restinho de comida." Essas palavras caíram como pedras pesadas no coração da mulher elegante. O motorista já segurava a porta do carro aberto, mas a milionária não se moveu. Havia algo naquela cena que a paralisava. O constrangimento coletivo. Dentro do restaurante, através das janelas de vidro, era possível ver casais rindo, crianças brincando com sobremesas caras e garçons correndo para servir mais pratos. Do lado de fora, na calçada, aquela menina mastigava a própria vergonha. Alguns clientes que saíam não resistiram a comentar: "É sempre assim. Esses pedintes estragam o clima", disse um homem de relógio brilhante. "A prefeitura devia proibir isso em áreas nobres", completou sua esposa, segurando firme a bolsa. Os olhares não eram de compaixão, eram de incômodo, como se a fome fosse uma afronta estética, algo que não combinava com a fachada iluminada da cidade rica. A milionária ouviu tudo e pela primeira vez em muito tempo sentiu vergonha, não da menina, mas dela mesma por ter se tornado uma dessas pessoas que um dia a fizeram sofrer. Fechou os olhos por um instante. As lembranças vieram como uma enxurrada. Quando criança, havia noites em que não tinha o que comer. A mãe dividia uma batata cozida em 4 pedaços para que os irmãos pensassem que era jantar. Outras vezes, ela ficava parada na porta da padaria, esperando que os funcionários jogassem pães velhos no lixo. Lembrou-se também de uma cena que nunca esqueceu. Aos 10 anos, aproximou-se de uma senhora elegante na saída de um restaurante e pediu as sobras do prato. A mulher a encarou com nojo e disse exatamente as mesmas palavras que agora ela havia repetido: "Eu não tenho nada para você." Naquele dia, chorou escondida e prometeu a si mesma que nunca mais dependeria da bondade de ninguém. Trabalhou, estudou, arriscou, construiu um império, mas ao longo do caminho fechou o coração para não sentir fraquezas. Agora, porém, estava diante da sua própria infância, refletida naqueles olhos famintos. A criança, percebendo que não conseguiria nada, caminhou até a lixeira do restaurante. Abriu o saco com cuidado e encontrou um pedaço de pão endurecido. Segurou-o como quem encontra um tesouro. Olhou para os lados, certificando-se de que ninguém a expulsaria, e começou a mastigar devagar, saboreando cada migalha. Era apenas pão seco, mas, para ela, era um banquete. A milionária sentiu o estômago revirar. Como era possível que, diante de tanto desperdício, uma criança tivesse que se alimentar do lixo? O contraste era insuportável. Dentro, pratos caríssimos sendo deixados pela metade. Fora, uma criança agradecida por mastigar restos duros. "Senhora!" insistiu o motorista, já incomodado com a demora. "Vai entrar?" Ela não respondeu. O coração estava acelerado e os pensamentos eram uma tempestade. Mais pessoas paravam para observar. "Isso é perigoso. Essas crianças podem roubar", comentou um homem. "Dá pena, mas se ajudar uma, aparecem 10, disse outro balançando a cabeça. A menina ouviu, mas fingiu não. Continuou comendo o pão duro como se fosse a última refeição da vida. Depois de alguns minutos, levantou os olhos para a milionária e com um sorriso tímido disse: "Obrigada mesmo assim. Eu prometo que não vou incomodar mais." Esse sorriso foi o golpe final.
Não havia cobrança, não havia ressentimento. Era gratidão por nada. A milionária sentiu uma lágrima escapar, mas rapidamente a limpou antes que alguém percebesse. O motorista fechou a porta, impaciente. Senhora, temos compromisso ainda hoje. Ela não respondeu. Olhava fixamente para a menina, sentindo como se estivesse diante de uma encruzilhada. Poderia simplesmente entrar no carro e esquecer tudo em minutos, como todos faziam. Ou poderia enfrentar o incômodo e agir. E, no fundo, sabia que qualquer escolha não mudaria apenas a vida da menina, mudaria a dela também. Era como se a vida tivesse colocado um espelho diante de si. Você vai repetir o ciclo de indiferença ou vai quebrá-lo agora? Naquele instante, lembrou-se de uma entrevista que havia lido anos atrás. Oprah Winfrey, hoje uma das mulheres mais ricas do mundo, contou que, quando criança, pedia comida aos vizinhos porque em casa não havia nada. E que um único gesto de bondade de uma professora, dar-lhe sapatos novos quando ela ia descalça à escola, havia mudado sua visão de mundo. Se aquela professora não tivesse olhado para ela com compaixão, talvez Oprah nunca tivesse acreditado que merecia mais. A milionária respirou fundo, percebeu que estava diante da mesma chance, tornar-se a pessoa que estende a mão, ou a que vira as costas. A menina terminou o pão duro e, com passos lentos, começou a se afastar pela rua mal iluminada. Sua silhueta pequena se misturava com as sombras. Foi nesse momento que a milionária sentiu uma dor no peito tão forte quanto a própria fome de anos atrás. Era como se uma voz interna gritasse: se você deixar essa criança ir, vai carregar esse peso para sempre. E ela soube, sem dúvidas, que a noite não terminaria como planejado. O ar da noite parecia mais denso quando a menina começou a se afastar. O motorista, com a porta do carro ainda aberta, olhou o relógio e ensaiou um lembrete, mas engoliu as palavras ao notar que a chefe não tirava os olhos da pequena figura que sumia na penumbra. A rua, antes só cenário, agora era palco. E todos os olhares, julgamentos e silêncios pesavam como holofotes. A milionária tentava respirar devagar, o rosto impecável sustentando uma neutralidade treinada em reuniões e jantares importantes. Por dentro, porém, as placas tectônicas da memória se moviam. Uma lembrança específica emergiu, nítida demais para ser coincidência. Uma cozinha comunitária de bairro, a fila que dobrava o quarteirão, o cheiro de sopa fina e pão amanhecido. Ela, menor do que a menina à sua frente, equilibra um prato de plástico que tremia nas mãos. Uma mulher de avental dá um sorriso triste. Hoje acabou cedo, meu bem. E alguém atrás resmunga: quem chega tarde só pega resto. O resto. A palavra doía. No presente, a menina encosta perto da lixeira e parte ao meio o pedaço de pão duro que tinha encontrado. Antes de levar à boca, se abaixa e oferece metade a um cachorro vira-lata que se aproximou farejando, rabo entre as pernas. O animal hesita, cheira, aceita. A criança sorri para ele como quem divide um segredo. O gesto simples, quase invisível para quem passa apressado, atravessa a milionária como uma flecha. Quem tem pouco e ainda assim divide, tem algo que o dinheiro não compra. A vontade de ir embora, de fechar a porta, acelerar e voltar para a redoma onde tudo é previsível, dá lugar a um incômodo teimoso. O conforto da indiferença sempre funcionou. Hoje não. Hoje, algo nela se recusa a ser a versão polida de si mesma. Senhora, o motorista chama num tom respeitoso, mas impaciente. O trânsito na saída vai piorar. Ela não responde. Toca a própria clavícula, como se precisasse checar se o coração ainda estava no lugar. Está, batendo rápido demais. Um casal elegante passa. A mulher lança um olhar que mistura compaixão e cansaço. O homem sussurra, alto o bastante para ferir. Sempre tem uma dessas. A cidade precisa resolver isso. Não pode ser na frente do restaurante. Resolver isso. A expressão fica martelando.
como se isso fosse um objeto incômodo, um saco de lixo fora de hora, e não uma vida miúda, faminta, com olhos enormes e pés rachados. Um garçom abre a porta do restaurante para deixar uma bandeja de louças no aparador externo. Sobre um prato fundo, 2 colheradas intactas de risoto. Em outro, 3 camarões grandes repousam como estátuas. A milionária acompanha o trajeto da bandeja até o carrinho de recolha e volta a ver a menina roendo o pão rígido. O contraste é pornográfico. E pela primeira vez em muito tempo, ela sente raiva. Não da menina, dela mesma. De como aprendeu a chamar de eficiência o ato de não ver. De como batizou de foco a disciplina de atravessar a dor alheia sem deixar marcas. O celular vibra. É a assistente. Reunião das 20h30 confirmada. A imprensa pergunta se você dará a declaração amanhã. O destino oferece uma saia justa. A agenda, esse altar que sempre mandou nela, agora compete com uma criança dividindo pão com um cão magro. A milionária clica em silenciar, com o mesmo cuidado de quem desarma uma bomba. Dá um passo em direção à calçada. O motorista se endireita, surpreso. Senhora, feche a porta, por favor, diz, sem tirar os olhos da menina. Ele obedece sem entender. Alguns clientes reconhecem a mulher poderosa e cochicham. Alguém puxa o celular para filmar, como se qualquer gesto de gente famosa fosse espetáculo. Ela nota e, por um segundo, quase volta ao papel de sempre. A pose, o sorriso calculado, a blindagem. Mas a visão do cão devorando o pão a puxa de volta. Ela dá o segundo passo, ouve os próprios saltos marcando o piso. Tique, 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 cada som um argumento contra a fuga. Aproxima-se o suficiente para ver que a menina tem um machucado abaixo do joelho, a pele ferida, sujeira antiga. As mãos que seguram o pão estão pretas de poeira, mas os dedos são finos, delicados, como de quem um dia seguraria um lápis com habilidade. Ei! Chama, a voz saindo mais baixa do que ela planejou. A menina ergue o rosto, alerta, como quem sempre espera bronca. O cachorro se encolhe atrás dela, sem parar de mastigar. Os olhos da pequena vacilam, medo, esperança, a eterna desconfiança de quem aprendeu que promessas costumam quebrar. Qual é o seu nome? Pergunta a milionária. Uma frase simples que parece pesada demais. Silêncio. A menina olha para os lados, mede a distância até a fuga. Ela responde devagar, os lábios quase colados. Clara. O nome fica vibrando no ar. Clara. Ironia do destino. Uma luz no meio da noite. Clara. A milionária repete como quem testa a própria coragem. Você está sozinha? A pergunta abre uma fissura. A menina balança a cabeça, o que tanto pode ser sim quanto depende. Depois completa, sem drama, como quem recita uma regra. Às vezes uma moça deixa eu dormir perto da banca de jornal. Às vezes não dá. Eu fico andando. A milionária sente o estômago revirar. Quer estender a mão, mas se contém. Aproximar demais pode espantar. Afetar sem invadir. Essa é a linha tênue que ela precisa aprender em segundos. Eu falei com você de um jeito ruim, admite, surpresa com a própria frase. Me desculpa. Clara dá de ombros, e isso dói ainda mais. A criança já aprendeu a normalizar o que não é normal. Pior do que a fome é a certeza de que ninguém te deve nada, nem respeito. Você não quer dinheiro? Arrisca a milionária. Posso te dar agora. Clara balança a cabeça. Eu tenho medo. Às vezes pegam, às vezes brigam. Eu só queria comer as sobras. A mulher olha para dentro do restaurante, para o carrinho de louças, para a esteira que leva pratos inteiros de volta à cozinha. Sente uma onda de vergonha antiga, não daquela que encolhe, mas da que empurra para a frente. Lembra-se de outra cena. Ela pequena, batendo na porta dos fundos de um café. Uma moça abre, impaciente. A senhora, por favor, tem pão velho? A resposta, não posso. O dono briga. Vai tudo pro lixo. E a porta se fecha com o estalo de um veredito. Você tentou um abrigo hoje?
Pergunta buscando dentro de si alguma racionalidade. Tava cheio. Às vezes deixam, às vezes não. Eu fico perto. Clara aponta com o queixo a direção de uma praça. Lá tem gente ruim de noite. Eu fico acordada até ficar claro. O cachorro termina o pão e lambe os dedos dela. Clara ri baixinho. Um riso que vem de um lugar muito antigo, onde a infância ainda tenta existir. A milionária, sem perceber, sorri de volta. Um sorriso raro, não feito para fotos, mas para lembrar que ainda há humanidade ali. Atrás, alguém comenta: isso tudo por causa de uma criança? Ela que procure o conselho, o Estado que resolva. A frase entra no ouvido e se despedaça em cacos. O Estado. Eles. Palavras que adiam a responsabilidade para uma entidade abstrata. A milionária reconhece a si mesma ali. Quantas vezes terceirizou a culpa, assinando cheques que compravam distância? Clara, diz, agora chamando pelo nome com firmeza de quem decide. Vem comigo um instante. A menina dá um passo atrás, reflexo rápido. O corpo dela aprendeu que convites podem esconder armadilhas. A milionária percebe, baixa um tom, entrega as mãos vazias à altura do próprio peito como sinal de que não vai tocar sem permissão. Eu não vou te obrigar a nada, continua. Só quero que você coma de verdade hoje. Aqui na frente tem comida boa, sem sobra, quente. O cachorro late uma vez, incerto. Clara mede a proposta com a seriedade de quem negocia a própria segurança. Olha a roupa elegante, o brilho dos brincos, o carro parado com o motorista atento. Olha de novo o cão, como se pedisse conselho. E então faz a pergunta que ninguém esperava. Depois eu posso ir embora? A milionária sente que a pergunta é um teste, não de caráter, mas de controle. Crianças sem casa só têm uma certeza: a saída. Se ela diz não, rompe o único pacto possível. Pode, responde sem hesitar. Você decide. Clara relaxa um centímetro, o suficiente para que a esperança entre, o suficiente para que a decisão finalmente mude de lugar. Não é mais se a mulher vai intervir, é como. E esse como exigirá coragem. Atrás delas, a porta do restaurante se abre mais uma vez. Um gerente aparece, preocupado com a cena que começa a se formar. Ele lança um olhar calculado à milionária, reconhece a cliente ilustre e sorri automático. Senhora, está tudo bem? Posso ajudar? A milionária gira o rosto devagar e, pela primeira vez na noite, dá uma ordem que não diz respeito a lucros, prazos ou contratos. Traga um prato de comida quente, o que tiver de melhor, e água para 2 pessoas. O gerente pisca, surpreso. Procura nos olhos dela alguma brincadeira, mas encontra apenas seriedade. Assente, quase curvando-se. Agora mesmo. A sentença paira no ar como o estalo de um novo capítulo. O motorista, à distância, solta uma respiração curta, resignado. O casal elegante acelera o passo, desconfortável com a quebra da bolha. O garçom, que trazia pratos para o carrinho, se detém, como se assistisse a algo raro. Clara aperta o pedaço de pão que sobrou, indecisa. A milionária estende a palma da mão, não como quem puxa, mas como quem convida. Há um segundo que poderia durar uma vida, o segundo em que a criança decide acreditar. Ela dá um passo, depois outro. E a milionária sente, com a nitidez de um raio, que cruzou uma fronteira para a qual não há volta. Esse é o ponto de virada. Não o gesto grandioso que vira manchete. O pequeno, o íntimo, o que ninguém aplaude, mas que move placas inteiras no subsolo de uma existência. Quando Clara se aproxima, a milionária tira do bolso um lenço de tecido e, pedindo permissão com os olhos, oferece. A menina aceita, limpa devagar a própria boca e as mãos, como se ensaiasse um ritual esquecido de dignidade. O cachorro, satisfeito, deita-se aos pés dela, um guardião improvável. A porta do restaurante torna a abrir. O gerente aparece com 2 pratos fumegantes e 2 garrafas d'água. Pessoas olham, algumas sorriem, outras franzem o senho, algumas filmam, muitas julgam. A milionária não vê mais nada disso. Vê apenas a criança e um prato quente. Vem,
Diz numa voz que não busca aplauso nem absolvição: vamos comer. E enquanto dá o primeiro passo rumo à mesa externa, sabe, tudo o que vier depois, a resistência, o descrédito, a burocracia, será consequência desse instante. O instante em que escolheu não ser a pessoa que virou as costas para a própria história. A milionária deu 2 passos na direção de Sofia e de imediato sentiu o peso dos olhares grudarem nela como poeira fina que não sai nem com escova. O vidro do restaurante refletia a cena. De um lado, mesas com talheres reluzentes e risadas fáceis. Do outro, uma criança com um pedaço de pão duro entre os dedos. Era como se 2 mundos estivessem separados por uma linha de giz na calçada, e ela, ali, no meio, prestes a atravessar. "Qual é o seu nome?" repetiu, agora com a voz mais firme. "Sofia", respondeu a menina, quase sem som, mas com o queixo erguido, como quem tenta salvar o pouco de dignidade que o dia deixou. Um casal que saía do restaurante diminuiu o passo. A mulher, com uma bolsa pequena pendurada no antebraço, apertou os lábios. "Ela vai se envolver", cochichou, sem disfarçar o incômodo. "Isso sempre termina em confusão", disse o homem, com um gesto impaciente de quem já viu a cena antes, pelo menos na própria cabeça. O motorista, estacionado à beira da rua, com a porta do carro ainda aberta, pigarreou para ser ouvido. "Senhora Helena, é melhor não." Ele parou, pesando as palavras. "A senhorita tem uma reunião cedo amanhã. E isso aqui pode sair nos sites de fofoca." Helena, a milionária, tinha um nome. E naquele instante, ouvir Helena em voz alta soou como um puxão para dentro da própria pele. A executiva, a investidora, a mulher que aprendeu a nunca hesitar. Mas, estranhamente, os pés hesitaram. Não pela menina, pelo mundo em volta. 2 garçons se aproximaram do lixo com sacos pretos. Um deles, jovem, evitou olhar a criança. O outro, mais velho, arriscou uma bronca velada. "Moça, essas situações são complicadas. A gerência pede para não criar aglomeração na porta." "Aglomeração?" Helena olhou ao redor. Só havia meia dúzia de curiosos, um segurança encostado no batente e um influenciador com o celular levantado gravando stories. "O que vocês chamam de aglomeração?" O garçom não soube responder. O segurança, por sua vez, se adiantou. "Senhora, se quiser ajudar, ajude em outro lugar. O restaurante prefere que essas abordagens não aconteçam aqui." "Essas abordagens." As palavras caíram como gelo quebrado no chão. Helena sentiu por um instante o velho instinto da autopreservação. Virar as costas, entrar no carro, fingir que nada aconteceu. Era assim que ela protegia a imagem, os negócios, a narrativa. Mas havia uma narrativa mais antiga em disputa. A da menina de 10 anos que ela já tinha sido, a que um dia pediu pão na porta de uma padaria e recebeu em troca risos. "Você jantou hoje, Sofia?" perguntou, ignorando os avisos ao redor. A menina balançou a cabeça. As mãos, pequenas, apertavam o miolo duro do pão, como se aquilo pudesse se transformar em sopa só pela força da vontade. "Não", disse, e ficou só nisso, sem justificar, sem dramatizar. "Não. Ponto." Uma mulher de vestido cintilante interveio com a certeza leve de quem nunca precisou duvidar. "A senhora está sendo ingênua. Hoje é comida. Amanhã vão querer dinheiro. Depois vão estar de volta com mais. Tem ONGs para isso." Helena se virou devagar, sustentando o olhar da desconhecida. "ONGs existem", respondeu. "Mas a fome, quando chega, não espera abrir horário comercial." A mulher bufou, ofendida, e seguiu o caminho. No reflexo do vidro, Helena viu o próprio rosto. Maquiagem intacta, olhos cansados e uma rachadura invisível entre orgulho e memória. A voz do motorista veio outra vez, agora por trás do ombro. "Precisamos ir. Posso chamar alguém para lidar com a situação." Lidar com a situação. Como se a menina fosse um documento extraviado, um atraso de agenda, um e-mail não lido. Helena respirou fundo.
A garganta ardeu com uma lembrança antiga, a de quando ouviu que pessoas como você atrapalham o fluxo. O fluxo de quem? De pratos, de lucro, de gente apressada que só quer jantar e esquecer o resto do mundo do lado de fora. Um senhor de terno azul marinho, cliente assíduo, entrou de sola. Doutora Helena, é a senhora, não é? Eu a admiro muito, mas aqui fora tem gente que usa criança para extorquir. Eu mesmo já vi. O senhor viu esta criança tentando extorquir alguém? Helena perguntou, sem elevar a voz. O homem ficou em silêncio, ajustou a gravata. As certezas dele, tão confortáveis, escorregaram por um segundo. Mas o desconforto logo foi substituído por uma troça polida. Olhe, eu só falo por experiência. Envolver-se é problema. Helena respondeu com um aceno curto, como quem encerra uma reunião que já não faz sentido. A seguir, se agachou para ficar à altura de Sofia. As pessoas, instintivamente, recuaram meio passo. A cena estava prestes a atravessar a linha do aceitável. Sofia, disse suave, você tem alguém? A menina pensou. O olhar dela foi para a esquerda, depois para o chão, e então assentiu o mínimo, como quem diz, tenho a mim mesma. Eu consigo, murmurou. Helena sentiu uma fisgada no peito. O eu consigo não tinha arrogância, tinha sobrevivência. Era a frase de quem aprendeu que pedir dói mais do que doer de fome. Um adolescente com o celular em punho aproximou o microfone improvisado. Vai dar comida para ela, dona. Isso rende view, hein? O segurança o afastou com um gesto. O influenciador protestou, mas acabou se afastando em busca de outra polêmica. Do interior do restaurante, a gerente veio até a porta com um sorriso treinado para apaziguar incêndios. Senhora Helena, que honra tê-la aqui. Há algum problema? Podemos organizar algo para a menina. Discretamente. Pelos fundos. Pelos fundos. A palavra fez eco. Helena olhou para a porta lateral, depois para a lixeira. Era ali que o mundo gostava de empurrar o que não queria ver. Pelos fundos, fora de quadro, fora da conversa, fora da conta. Não, respondeu, simples. Se houver comida, pode ser pela frente mesmo. A gerente mordeu a ponta da língua tensa, encostou-se à coluna, medindo a perda de glamour por minuto. Senhora! Insistiu o motorista agora com o tom seco de quem acredita estar salvando a patroa de si própria. A senhora já fez muito pela cidade. Não precisa se expor assim. A imprensa... A imprensa... Helena repetiu, quase num riso curto. Quando eu comecei, ninguém da imprensa quis saber. Agora me pedem falas sobre responsabilidade social e me sugerem fugir de uma criança com fome. Ela respirou e sem raiva concluiu. A fome não é uma pauta, é um fato. Sofia observava tudo, em silêncio. Havia algo nos olhos dela, um brilho tímido, mas constante, que lembrava brasa que não apaga nem no vento. Helena reconheceu aquele brilho. Era o que restava quando tiravam tudo de você. Um homem de meia idade, cheiro forte de álcool, surgiu cambaleando do outro lado da rua e parou curioso. Era um morador de rua conhecido pela região, chamado Naldo. Ele reconheceu a menina. Pequena Sofia, disse com voz rouca. Achou pão hoje? Achei. Ela mostrou o pedaço, quase nada. Naldo assentiu. Virou-se para Helena, sem cerimônia. Dona, não some com o coração agora não. Muita gente começa forte e acaba fraca na hora de estender a mão. Se for para prometer, melhor nem falar. Helena recebeu a advertência como quem recebe um espelho. Não prometera nada, e talvez por isso ainda pudesse prometer tudo. Não vou prometer, disse. Vou fazer. O círculo de olhares apertou. Havia reprovação, curiosidade, cinismo e também um respeito silencioso que ninguém admitiria sentir. O jovem garçom, o que desviara os olhos antes, deu um passo adiante. Posso ver com a cozinha um prato para ela? Rápido! A gerente ergueu a sobrancelha, contrariada. Helena, no entanto, não hesitou. Pode, mas eu vou pagar. Não é necessário, senhora, apressou-se o garçom.
É necessário, cortou Helena, porque queria que ficasse claro. Aquilo não era favor, era correção de rota. O telefone vibrou na bolsa. A tela acendeu com o nome do irmão mais velho, Daniel. Ela atendeu. Onde você está? A voz dele veio prática. Saiu um vídeo seu aqui. Já estão comentando que você foi cercada. Helena respirou, encarando o céu escuro entre os fios e as luzes. Eu fui cercada, sim, disse. Cercada por opiniões. E por risco jurídico, Daniel completou. Se você levar essa menina para algum lugar e acontecer qualquer coisa, vão culpar você. Pense no conselho, nas empresas. Eu estou pensando na menina, respondeu, e desligou antes que o mas chegasse. A decisão não era só sobre comida, era sobre de que lado da história ela ficaria quando a história tivesse vergonha de si mesma. Helena se ergueu do agachamento, alisou o vestido com um gesto rápido e estendeu a mão para Sofia. Vem, disse, sem rodeios. Vamos comer de verdade. Pela frente, na mesa, com prato, garfo, copo e água. Sofia arregalou os olhos em puro susto. Eu posso entrar? Pode. Helena confirmou como quem assina um contrato. E não vai ser pelos fundos. A gerente tensa ensaiou um protesto. Senhora, as regras da casa. A regra da casa é servir comida. Helena devolveu. Calma. O resto são costumes. Costumes a gente revisa. O segurança cruzou os braços, avaliando a cena. Não havia ameaça ali. Havia desconforto. E o desconforto, ele sabia, era o começo de muita coisa boa e de muita confusão. Naldo, do outro lado, soltou um "é isso", arrastado, como quem assiste a um gol improvável. O garoto do celular reapareceu, agora sem tanta graça, e filmou de longe. Havia menos escândalo do que ele desejava, mais silêncio do que rendia like. Helena percebeu o tremor na mão de Sofia e, antes de dar o primeiro passo, falou baixo, só para ela. Ninguém está fazendo favor para você. Você está entrando porque tem fome, e fome se resolve com comida. O resto a gente vê depois. Sofia assentiu. O primeiro passo dela foi pequeno, mas inteiro. O segundo, um pouco maior. No terceiro, Helena percebeu que os olhares já não a paralisavam. Eles apenas testemunhavam. Quando as duas alcançaram a porta, Helena virou o rosto na direção do motorista. Pode ir, eu volto sozinha. Mas, senhora, eu volto, repetiu. E havia nessa repetição a mesma firmeza com que, anos atrás, decidiu que jamais seria invisível. Atravessaram a linha de giz. Do lado de dentro, o som dos talheres cessou por 3 segundos. O tempo exato de um restaurante inteiro reaprender a olhar. No 4º segundo, as conversas voltaram, meio desajeitadas, como quem tenta fingir normalidade. A gerente conduziu até uma mesa do canto e Helena agradeceu com um aceno. Antes de sentar, Helena olhou para Sofia. Você prefere sopa ou arroz com feijão? Os dois! Sofia arriscou, com um sorriso pequeno que não pedia desculpas. Os dois, Helena confirmou, e finalmente se sentou, sentindo o peso dos ombros mudar de lugar. Lá fora, o frio continuava. Aqui dentro, a resistência seguia à mesa. Não como inimiga, mas como prova. Porque todo ato de humanidade precisa atravessar um corredor de descrédito antes de encontrar a sua sala. E naquela noite, sem holofotes oficiais, sem discursos, sem assinatura de cheques simbólicos, Helena escolhera ficar do lado de quem sente fome. O resto, as manchetes, os conselhos, os costumes, teria de aprender a ficar do lado certo também. No exato momento em que a garçonete trouxe a água, o influenciador baixou o celular. O vídeo, ironicamente, já não parecia ter graça. Ele não tinha escândalo para vender. Tinha apenas uma mulher e uma menina, sentadas, encarando 2 pratos que logo chegariam. E isso, para alguns, nunca parece suficiente. Para quem tem fome, é tudo. Helena respirou fundo. O pior da resistência tinha passado, não porque os olhares sumiram, mas porque não ditariam mais o próximo passo. Vamos comer, disse,
e a frase soou como uma senha para abrir a porta do bloco seguinte. Sofia arregalou os olhos. Ninguém jamais tinha dito aquilo para ela. Por um instante parecia não acreditar. Eu não tenho dinheiro, murmurou quase sem voz. A milionária se inclinou um pouco, olhando-a nos olhos. Eu não pedi dinheiro. Pedi para você vir comigo. Os cochichos aumentaram imediatamente. Ela enlouqueceu? Sussurrou um homem. Sentar uma criança de rua dentro de um restaurante desses? Disse outra senhora, indignada. Mas a milionária não se importou. Segurou firme a mão pequena e gelada de Sofia e a levou de volta para dentro do restaurante. O garçom, assustado, tentou barrar na entrada. Senhora, desculpe, mas essa criança é minha convidada, interrompeu ela com a mesma firmeza que usava para fechar negócios milionários. O homem engoliu seco e recuou, abrindo passagem. Os olhares dentro do salão eram ainda mais pesados. Mesas inteiras pararam para observar. Alguns franziram o nariz, outros riram com desdém. Mas a milionária seguiu em frente, escolhendo a melhor mesa disponível perto da janela. Sentaram-se. Sofia estava desconfortável, encolhida, como se estivesse cometendo um crime. Seus olhos corriam de um lado para outro, sem coragem de encarar ninguém. A milionária pegou o cardápio e o colocou nas mãos dela. Escolha o que quiser. Sofia olhou o papel cheio de nomes estranhos e fotos bonitas, mas sua expressão era de confusão. Eu não sei ler direito, disse, envergonhada. A milionária sentiu o peito apertar mais uma vez. Então eu escolho para você. Chamou o garçom e pediu o prato mais farto que havia. Massa, frango, legumes, pão, sobremesa. O garçom anotou, ainda com o rosto travado entre o choque e a obediência. Enquanto esperavam, a milionária tentou conversar. Você tem família, Sofia? A menina deu de ombros. Minha mãe, ela ficou doente e não voltou mais. Meu pai eu nunca conheci. A milionária engoliu em seco. E você estuda? Não. Eu queria ir, mas preciso procurar comida. Havia algo na maneira como a menina falava. Apesar de não estudar, suas frases eram articuladas. Seus olhos brilhavam quando mencionava livros e escola. Era como se houvesse um potencial escondido, sufocado pela pobreza. Quando a comida chegou, o salão inteiro pareceu prender a respiração. O garçom colocou o prato enorme diante de Sofia. A menina olhou para a refeição como se fosse um sonho. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ela não atacou a comida como muitos esperariam. Ao contrário, juntou as mãos, fechou os olhos e agradeceu baixinho, antes de levar a primeira garfada à boca. A milionária observava, em silêncio, e sentiu um nó na garganta. Não era apenas fome, era gratidão, dignidade e humildade em cada gesto. Depois de algumas mordidas, Sofia levantou os olhos e disse: Eu queria aprender a ler direitinho. Um dia vi um livro no lixo. Tentei ler, mas não consegui todas as palavras. Deve ser tão bom saber tudo o que está escrito ali. A milionária ficou em choque. Quantas crianças, com tudo ao alcance, desprezavam a escola, e ali estava aquela menina com fome e frio, sonhando em aprender a ler. O que você faria se pudesse estudar? Perguntou a milionária curiosa. Sofia pensou por um instante. Eu queria ser professora. Assim eu poderia ensinar outras crianças que não têm chance, como eu. As palavras atravessaram a milionária como um raio. Ela viu ali não apenas uma criança faminta, mas uma chama de esperança, um talento bruto que só precisava de oportunidade para se tornar fogo. De repente, percebeu algo muito claro. Sofia não queria esmola, queria futuro. E foi nesse jantar, sob olhares de reprovação e cochichos venenosos, que a milionária teve certeza de que aquela menina não era comum. Havia uma inteligência silenciosa, uma força escondida sob a vulnerabilidade. Era a prova de competência que ela precisava enxergar. Sofia tinha o que o dinheiro nunca poderia comprar:
coragem, sonhos e determinação. E isso foi o suficiente para plantar dentro da milionária uma decisão que mudaria para sempre as duas vidas. Na manhã seguinte, a milionária acordou com a sensação de que a noite anterior não tinha sido real. Mas ao abrir os olhos e lembrar dos olhares de reprovação no restaurante, das palavras doces e firmes de Sofia, soube que nada voltaria a ser como antes. Ela havia cruzado uma linha invisível. Uma linha que separava os que fingem não ver da dor alheia e os que decidem fazer algo a respeito. Mas o mundo não perdoa quem decide remar contra a maré. Naquele mesmo dia, sua primeira ligação veio da irmã, uma socialite conhecida. Eu fiquei sabendo do escândalo de ontem. Você enlouqueceu. A voz dela saía carregada de indignação. Levar uma mendiga para dentro de um restaurante de luxo? Você não tem noção do que isso faz com a sua imagem? A milionária suspirou. Ela não é uma mendiga, é uma criança com fome. Não interessa, rebateu a irmã. Você construiu um império, uma reputação. Agora vai jogar tudo fora por causa de uma menina qualquer? Ela desligou sem responder, mas as críticas não pararam aí. Poucas horas depois, um de seus amigos mais próximos, um empresário influente, apareceu em seu escritório. Você precisa ser racional, disse ele, sentando-se diante dela. O que fez ontem pode prejudicar os negócios. Nossos investidores não querem saber que você está se envolvendo com casos sociais, ainda mais desse tipo. E se for justamente isso que importa? Ela retrucou, firme. Importa é manter sua posição. Não se esqueça de onde você chegou. A cada palavra, a milionária sentia a pressão aumentar. Sua mente calculista sabia que eles tinham razão. Sua imagem era um ativo valioso, mas no fundo, uma voz ainda mais forte sussurrava que dessa vez ela não podia se curvar à lógica fria dos negócios. Enquanto isso, Sofia permanecia em silêncio, no pequeno quarto de hóspedes que a milionária havia improvisado para ela. A menina não pedia nada além de comida simples e um lugar para dormir. Não tocava nos objetos luxuosos, não fazia exigências. Passava horas olhando para os livros da estante, mesmo sem conseguir ler direito. Certa noite, a milionária a encontrou tentando copiar letras em uma folha de papel. "O que você está fazendo, Sofia?" perguntou curiosa. "Treinando. Quero aprender a escrever meu nome direitinho", respondeu a menina, mostrando as letras tortas no papel. Aquela cena foi como um soco no estômago. Enquanto tantos filhos de famílias ricas desprezavam a educação, Sofia sonhava em dominar as palavras. Mas fora das paredes daquela casa, a pressão só crescia. A mídia descobriu a história. Manchetes começaram a circular. Milionária leva criança de rua para restaurante de luxo. Gesto humanitário ou jogada de marketing. Escândalo social. A benfeitora da noite ou a empresária excêntrica. Os comentários eram ainda mais cruéis. "É só propaganda. Essa menina vai dar trabalho. Marca bem minhas palavras. Nada disso dura. Em pouco tempo ela volta para a rua." Cada frase era uma pedra atirada contra a decisão da milionária. Amigos começaram a se afastar. Convites para eventos sumiram. Até alguns sócios sugeriram que ela reconsiderasse esse envolvimento emocional perigoso. Dentro dela, a dúvida crescia. Estaria mesmo destruindo tudo o que havia construído? Mas bastava olhar para Sofia para a resposta vir com clareza. Uma noite a menina a surpreendeu ao dizer: "Eu posso ir embora, se a senhora quiser. Eu não quero atrapalhar sua vida." A milionária se virou rapidamente, assustada com aquelas palavras. "Quem te disse isso?" "Eu ouvi algumas pessoas falando na televisão que eu vou te prejudicar", respondeu Sofia, baixando a cabeça. "Eu não quero ser um peso." Foi nesse momento que a milionária percebeu. O maior desafio não eram os julgamentos externos. O maior desafio era convencer Sofia de que ela merecia uma chance. Com a voz firme, ela respondeu: "Você não é um peso, é um presente. O resto do mundo pode não entender agora, mas eu sei o que estou fazendo."
Sofia levantou os olhos e, pela primeira vez desde que se conheceram, sorriu com confiança. A milionária sabia que ainda enfrentaria muitos obstáculos: a burocracia, a desconfiança da sociedade, o preconceito de todos, mas também sabia que não havia mais volta. Porque, no fundo, havia entendido algo que ninguém ao redor parecia enxergar. O verdadeiro investimento não estava em ações, imóveis ou empresas. Estava ali, diante dela, naquela criança com fome de comida e de conhecimento. E era exatamente esse investimento que ela estava disposta a proteger, custasse o que custasse. Os dias seguintes foram uma mistura de esperança e tensão. A milionária, acostumada a resolver tudo com dinheiro e influência, descobriu que, desta vez, não seria tão simples. Dar um jantar para Sofia havia sido um ato de compaixão, mas trazer aquela menina para dentro de sua casa, para dentro de sua vida, era um ato que mexeria com estruturas muito maiores. Ela tomou a decisão. Sofia não voltaria mais para a rua. Nunca mais. Chamou seu advogado particular e disse: quero regularizar a situação dessa menina. Quero que ela tenha documentos, escola, casa. Quero que ela seja oficialmente parte da minha vida. O homem arregalou os olhos. Senhora, isso não é tão simples. A burocracia, leis de adoção, entrevistas, órgãos competentes. Então comece hoje, interrompeu ela. E assim começou uma batalha que nenhum de seus bilhões poderia vencer com facilidade. No primeiro encontro no Conselho Tutelar, o olhar de desconfiança foi imediato. Uma empresária desse nível, querendo adotar uma menina de rua? Disse a assistente social, franzindo a testa. Por que agora? A milionária manteve a postura ereta. Porque eu sei o que é ser ela, porque eu já fui ela. A assistente sorriu de canto de boca, como quem não acreditava. Muitas pessoas fazem caridade por um tempo e depois desistem. A senhora entende que adoção não é esmola, é compromisso para a vida inteira? As palavras eram afiadas, mas ela não recuou. Eu entendo, e estou pronta. Do outro lado da sala, Sofia observava em silêncio, com as mãos suadas e os olhos inseguros. A cada pergunta, tinha medo de ser rejeitada de novo. Na volta para casa, dentro do carro, a menina finalmente perguntou: e se eles não deixarem? A milionária apertou a mão dela. Então nós vamos lutar até que deixem. Mas não era só a burocracia que pesava. O preconceito social era ainda mais cruel. Manchetes estampavam jornais e sites de fofoca. Milionária deseja adotar criança de rua, ato de bondade ou excentricidade. Sociedade dividida, uns aplaudem, outros acusam de oportunismo. Na sua mansão, alguns funcionários murmuravam pelos corredores: isso vai dar problema. Criança de rua dentro de casa não é seguro. A milionária ouvia tudo, mas fingia não ouvir. Só tinha um foco: Sofia. E a menina, por sua vez, mostrava dia após dia que merecia cada esforço. Não reclamava de nada. Ajudava a arrumar a cama, lavava o próprio prato, agradecia por cada refeição como se fosse a primeira. Certa noite, a milionária entrou no quarto dela e a encontrou sentada na cama, com um livro aberto no colo. Quem te deu esse livro? Perguntou. Eu encontrei na estante da sala. Não consigo entender todas as palavras, mas fico tentando adivinhar. A milionária sorriu, emocionada. Amanhã vou te levar a uma escola. No dia seguinte, levou-a para visitar uma instituição particular de ensino. Mas o diretor, ao saber da história, franziu o rosto. Senhora, entendo o seu gesto, mas nossas turmas são muito exigentes. Essa menina não tem base nenhuma. Não se adaptará. A milionária ergueu o queixo. Então a escola que se adapte a ela. O homem ficou em silêncio, constrangido. Enquanto isso, Sofia caminhava pelos corredores, encantada. Ao ver um quadro com letras, apontou para uma delas. Essa é a letra do meu nome, S de Sofia. Foi um gesto simples, mas para a milionária foi como uma confirmação. A chama estava acesa.
Naquela noite, já em casa, a milionária tomou a decisão definitiva. Sofia, você não vai mais voltar para a rua. A partir de hoje, esta é sua casa. A menina arregalou os olhos. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto sujo e delicado. De verdade, e se abraçaram. Um abraço longo, apertado, que parecia costurar duas histórias em uma só. Mas o clímax dessa jornada não foi apenas emocional. Dias depois, a milionária recebeu a ligação que confirmava sua luta. O processo de guarda provisória havia sido aceito. Sofia poderia, legalmente, viver com ela enquanto a adoção era analisada. Quando deu a notícia, a menina pulou de alegria, quase sem acreditar. Então eu não vou mais precisar dormir na rua? Nunca mais. Naquele instante, tudo ao redor pareceu desaparecer. O luxo, as críticas, as manchetes, nada importava. O que importava era que, pela primeira vez em muito tempo, duas almas que conheciam a dor da fome e da rejeição haviam encontrado, uma na outra, um motivo para acreditar que o amanhã podia ser diferente. E esse era apenas o começo de uma transformação que mudaria não só as vidas delas, mas também a forma como o mundo olharia para aquela história. Os primeiros dias de Sofia vivendo na mansão foram um choque de mundos. Para ela, cada detalhe era novidade. O quarto com cama macia, os lençóis limpos, a luz acesa à noite sem medo da rua escura. Para a milionária, era igualmente surpreendente ver como uma criança podia valorizar coisas que ela mesma já não notava. Na primeira manhã, Sofia acordou antes do sol nascer. Estava acostumada a disputar espaço em calçadas e esconder-se de perigos. Levantou-se, arrumou a cama do seu jeito e foi até a cozinha. A funcionária da casa a encontrou tentando passar pano na mesa. "Não precisa, querida", disse a mulher sorrindo. "Eu quero ajudar. Sempre ajudei minha mãe quando podia", respondeu Sofia com naturalidade. A humildade da menina conquistava a todos pouco a pouco. Até aqueles que, no começo, murmuravam contra sua presença, passaram a vê-la de outro jeito. A milionária, que costumava começar os dias em reuniões, percebeu que havia ganhado uma nova rotina: tomar café com Sofia. Ela adorava ver a menina descobrir sabores pela primeira vez. Um copo de leite com chocolate era tratado como um tesouro. Uma fruta simples, como uma maçã, era saboreada lentamente, com gratidão estampada no rosto. Mas o maior passo ainda estava por vir: a escola. No primeiro dia de aula, Sofia tremia de nervoso. Vestia o uniforme novinho em folha, mas parecia acreditar que não pertencia àquele lugar. Ao chegar no portão, segurou firme a mão da milionária. "Eles vão rir de mim", disse baixinho. "Deixe que riam. Um dia, eles vão aplaudir você", respondeu a mulher com firmeza. Dentro da sala de aula, as outras crianças olharam com curiosidade. Alguns cochicharam, mas Sofia manteve a cabeça erguida. O começo foi difícil. Ela não conseguia acompanhar as leituras, tinha dificuldades em matemática, sentia-se atrasada em tudo. Mas havia algo que ninguém podia negar: sua dedicação. Enquanto alguns alunos se distraíam, Sofia ficava atenta, perguntava, tentava repetir até entender. Voltava para casa e continuava estudando sozinha, rabiscando palavras no caderno. A milionária a observava em silêncio, lembrando-se da própria infância. Ela também havia sentido o peso do atraso escolar, também havia sentido vergonha por não saber. Mas agora, ao ver Sofia lutar, sentia-se como se estivesse lutando de novo, desta vez com a chance de vencer. Certa noite, enquanto revisavam as lições, Sofia conseguiu ler uma frase inteira sem parar. "O sol nasce e ilumina o dia", disse com a voz tremendo de emoção. A milionária bateu palmas, emocionada. "Você conseguiu, Sofia. Conseguiu." Os olhos da menina se encheram de lágrimas. "Eu achei que nunca ia aprender." Foi naquele momento que a milionária percebeu que não estava apenas oferecendo abrigo e comida. Estava oferecendo algo que tinha muito mais valor: futuro. E, ao mesmo tempo, também recebia algo em troca.
Porque ao cuidar de Sofia, redescobria partes de si mesma que havia enterrado sob a pressa e o luxo. Descobriu que a verdadeira felicidade não estava nos contratos assinados nem nos carros importados, mas nos pequenos progressos diários de uma criança que acreditava nela. As críticas externas ainda existiam, mas já não tinham a mesma força. Porque a cada sorriso de Sofia, cada lição aprendida, cada abraço inesperado, a milionária sentia dentro de si a confirmação de que tinha feito a escolha certa. Certa vez, ao chegar de um evento, encontrou Sofia dormindo no sofá, abraçada a um livro de histórias. A cena a fez sorrir. Pegou uma manta, cobriu a menina e ficou observando por alguns minutos. Ali, em silêncio, entendeu algo profundo. Toda a riqueza que havia acumulado nunca teria sentido se não pudesse transformar vidas com ela. E Sofia, sem perceber, já havia transformado a dela. Era o começo de uma nova fase, uma fase em que não se tratava apenas de resgatar uma criança das ruas, mas de resgatar a si mesma de uma vida vazia, preenchida apenas por números e status. Agora havia um propósito maior. Os anos passaram. O tempo, que antes parecia inimigo para Sofia, agora era seu maior aliado. A menina que um dia pediu sobras de comida na porta de um restaurante tornou-se uma jovem determinada, apaixonada pelo conhecimento e pela vida. A milionária acompanhava cada etapa dessa transformação. Desde as primeiras letras rabiscadas no caderno até as longas noites em que Sofia estudava para provas difíceis. O esforço era diário, a disciplina quase sobrenatural. Ela não queria apenas aprender, queria provar que era capaz de muito mais do que o destino havia lhe reservado. E conseguiu. No dia de sua formatura no ensino médio, a plateia estava lotada. Pais orgulhosos, professores sorridentes, colegas ansiosos. Entre eles, na primeira fila, estava a mulher que havia mudado tudo. A milionária, elegante como sempre, mas com lágrimas discretas nos olhos, observava Sofia subir ao palco com o diploma nas mãos. O auditório aplaudia, mas foi quando o microfone foi entregue a Sofia que o silêncio tomou conta do espaço. Ela respirou fundo. Seu olhar percorreu a multidão até encontrar o da milionária. E então começou. Eu não sei se todos aqui conhecem minha história, mas um dia eu fui só uma criança de rua. Uma criança que não tinha casa, não tinha escola e muitas vezes não tinha nem o que comer. Alguns murmúrios surgiram na plateia, surpresos. Lembro do frio da calçada, do medo das noites, da vergonha de pedir comida. Continuou. Mas também lembro do dia em que encontrei uma mulher que poderia ter me ignorado e quase fez isso. A milionária abaixou a cabeça, emocionada, porque sabia exatamente de qual momento Sofia falava. Eu pedi apenas as sobras do prato dela. Só queria o que ninguém mais queria, mas em vez de sobras, ela me deu um futuro. As palavras ecoaram no salão. Muitos começaram a chorar. Essa mulher acreditou em mim quando ninguém acreditava. Ela me deu não apenas comida e abrigo, mas a chance de estudar, de sonhar, de ser alguém. Tudo o que eu conquistei até aqui, eu devo a ela. Sofia fez uma pausa. Os olhos brilhavam, não de tristeza, mas de gratidão. Hoje, recebo este diploma, mas não recebo sozinha. Recebo em nome da criança que um dia fui e em nome de todas as crianças que ainda estão lá fora, pedindo por sobras. Eu quero que elas saibam. É possível mudar a própria história. O auditório explodiu em aplausos de pé. Professores, colegas e até desconhecidos choravam e batiam palmas sem parar. A milionária, sem conseguir conter as lágrimas, levantou-se e aplaudiu junto. No fundo, sabia que aquele discurso não era apenas sobre Sofia, era sobre ela também, porque, ao ajudar aquela menina, havia resgatado a si mesma. Depois da cerimônia, Sofia correu até a milionária e a abraçou forte. Eu consegui, disse, sorrindo entre lágrimas. Você sempre conseguiu, só precisava de uma chance.
respondeu a mulher com a voz embargada. E ali, no meio da multidão, as duas entenderam que tinham vencido muito mais do que a fome, o preconceito ou a pobreza. Tinham vencido a indiferença, porque a lição final era clara. Às vezes, aquilo que parece uma sobra para você pode ser o mundo inteiro para alguém. E naquele momento, não havia mais milionária e menina de rua. Havia apenas duas vidas entrelaçadas pela coragem, pelo amor e pela esperança. O auditório ainda vibrava com os aplausos quando Sofia desceu do palco. A milionária a observava de pé, sentindo que aquele momento não era apenas uma vitória da jovem, mas também dela mesma. O destino havia unido duas histórias que, em condições normais, jamais se cruzariam, e agora ambas sabiam, nada voltaria a ser como antes. Nos dias que seguiram a formatura, a história de Sofia ganhou repercussão. Jornais, sites e programas de TV falavam da menina que pediu sobras e recebeu um futuro. Alguns aplaudiam a milionária, outros ainda desconfiavam de suas intenções, mas para ela nada disso importava, porque os frutos mais importantes não estavam nas manchetes, mas no brilho dos olhos de Sofia. A milionária, que antes media o valor da vida por contratos e lucros, agora enxergava riqueza em gestos simples, no riso de Sofia ao aprender uma nova palavra, na confiança com que ela encarava o mundo, na gratidão que expressava mesmo pelas menores coisas. Ela própria havia mudado. Descobriu que a verdadeira abundância não estava em acumular, mas em compartilhar. Não estava em ser servida, mas em servir. E enquanto observava Sofia planejar os próximos passos, cursar uma universidade, tornar-se professora, ajudar outras crianças, a milionária percebeu que seu legado não seria apenas dinheiro, prédios ou empresas. Seria uma vida transformada. Seria a corrente invisível de bondade que continuaria a se espalhar muito além do que poderia imaginar. Mas a lição que essa história deixava era maior do que as duas. Quantas Sofias existem nas ruas, invisíveis aos olhos apressados? Quantas crianças aprendem a sorrir de resignação quando recebem um não frio? Quantas histórias de potencial são enterradas todos os dias porque alguém decidiu não olhar, não ouvir, não se importar? O mundo está cheio de pessoas pedindo apenas sobras. Sobras de atenção, sobras de afeto, sobras de oportunidade. E muitas vezes, o que sobra para uns é exatamente o que pode salvar outros. A milionária entendeu isso da forma mais profunda. Entendeu que sua fortuna não tinha valor se não fosse instrumento para mudar vidas. Entendeu que ajudar Sofia não era caridade, era justiça. Era devolver ao mundo a chance que um dia lhe foi negada. E Sofia, por sua vez, entendeu que a pobreza não definia quem ela era, que a fome podia machucar o corpo, mas não destruir os sonhos. Que dignidade e esperança são forças tão poderosas quanto qualquer riqueza material. A jornada das duas se transformou em uma ponte. De um lado, a dor da rejeição. Do outro, a beleza da oportunidade. E talvez essa seja a mensagem que fica para todos nós. Cada um carrega o poder de ser essa ponte. Não é preciso ser milionário para mudar a vida de alguém. Às vezes, basta ouvir, basta enxergar, basta estender a mão no momento certo. Porque no fim das contas, o que realmente mede a grandeza de uma vida não é quanto se possui, mas quantas vidas foram tocadas pelo caminho. Naquele dia, diante do diploma erguido por Sofia, a milionária sabia que havia encontrado sua verdadeira herança. Não uma fortuna deixada para trás, mas uma semente plantada no coração de alguém que continuaria espalhando frutos. E você, que ouve essa história agora, talvez se pergunte: quantas vezes já ignorou um olhar faminto, um pedido tímido, uma mão estendida? Quantas vezes escolheu virar o rosto porque era mais fácil? Talvez nunca saibamos a dimensão que um gesto de compaixão pode ter. Mas uma coisa é certa, às vezes, o que parece pouco para você pode ser o universo inteiro para alguém. E é aí que tudo muda.